Do livro Vinha de Luz, capítulo 93 de 180, Cães e Coisas Santas, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Cães e Coisas Santas. Não deis aos cães as coisas santas. Jesus, Mateus 7:6. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico. Mas, de nenhum modo, se reportava Jesus à feição literal da sentença. O mestre, em lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras. É também o tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária, ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isto não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor, seja o Evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confie à aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho, e, em consequência dessa leviandade, é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Cães e Coisas Santas. Emmanuel, com esse título, utilizou esta passagem evangélica que diz: não deis aos cães as coisas santas. E ele começa a nos dizer o seu entendimento a respeito desta lição. Ele diz: certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas de nenhum modo se reportava Jesus à afeição literal da sentença. Ele nos diz duas palavras aqui que são partícipe
que significa participantes. E a palavra feição significa fisionomia, rosto. E literal é exato, preciso. Daí entendemos que o cristão sincero nunca se lembrará de um cão ter participado do serviço evangélico. Isto realmente nós não vamos pensar nisto. Mas de nenhum modo, ou seja, Jesus também, ele não se reportava, ou seja, ele não estava se referindo à feição literal, que é aquela fisionomia da palavra. Ele não estava vendo a letra. E diz assim que o mestre, em lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. Aqui ele está afirmando que o mestre ele estava preocupado com os seus amigos e companheiros do futuro, porque eles poderiam cair na imprevidência. A imprevidência é o descuido. E isto é muito importante para nós também. Nós temos que ficar aqui previdente quanto a essas questões, que ele vai nos explicar. Ele diz que o Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras. É também um tesouro de dádivas da vida eterna. A palavra escrínio significa guarda-joias. Que o Evangelho não é somente um guarda-joias do celestial, de sublimes palavras, lindas palavras. E é também o tesouro de dádivas da vida eterna. E é muito importante nós percebermos este conteúdo que Emmanuel está nos relatando. Nesta outra parte, ele diz: se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? Ele faz uma comparação, dizendo que não é bom, é reprovável, ou seja, não é aceito nós fazermos desperdício de recursos materiais, como deixar uma água tratada cair no passeio de nossa casa, por exemplo, de forma leviana. E por isso, como não é aceito um tipo desse recurso que está esbanjando, ele pergunta: que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? Ele está nos chamando para que nós tenhamos mais responsabilidade para essas riquezas sagradas, que é o Evangelho de Jesus. E ele vai dizer agora em que se aplica esta responsabilidade. Ele diz que o aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Aqui é importante que nós tenhamos essa ideia do que ele está nos transmitindo. Aqui ele diz que um aprendiz inquieto na comunicação dos dons, ele vai levar isto a essa pessoa ou pessoas que têm projeção social. E de forma realmente imprudente. E aí ele pode ser generoso, mas ele está sendo imprudente. É isso que ele fala, porque o que vai acontecer, muitas vezes, é que não vai adiantar nada, ele vai perder o seu tempo. Continua: porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária
ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isto não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Olha que interessante. Ele dá aqui um exemplo para nós. Quando nós estivermos diante de uma pessoa, ele pode estar bem trajado, ele pode possuir muito dinheiro, ele pode estar revestido de uma autoridade temporária, ser um juiz, ser um prefeito, uma pessoa que está ali de autoridade. Mas isso não demonstra que ele está habilitado para o banquete do Cristo. É muito importante nós lembrarmos disto, porque quando você passa essas informações para essas pessoas, pode ser que ele vai usar isto ou você para ser manejado, usar o seu nome, por exemplo, para ele conseguir os seus objetivos ruins para a sociedade. É isso que ele está nos alertando. Nesta outra parte, ele diz: recomendou o Senhor, seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Ora, veja, ele é pregado a todas as criaturas, mas para aquelas pessoas nós temos que ter esta questão de ficarmos cientes que podemos ser usados. Mas, entretanto, com a semelhança de advertência, que é exatamente o que ele falou. Mas ele está aqui reforçando. Com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ele está dizendo, aqui a palavra demagogo, que é aquele que manipula o povo com vista ao poder político. Ele está aqui falando para nós que ele recomendou, Jesus recomendou para que nós tenhamos advertência e que nós não esperemos que aqueles seguidores se convertam em demagogos contumazes. Isto é, eles vão levar o evangelho de forma egoísta, para que eles sejam beneficiados. E isto é que não pode acontecer, porque você está dando amparo àquela pessoa. E nós temos que ter esta certeza de que nós temos que levar mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Então, o cristianismo redivivo, que é o espiritismo, nós temos que tratar as coisas santas de coisas santas. E, portanto, o que nós temos que fazer, e as pessoas fazerem, que estão engajadas no espiritismo, é nós fazermos através de ações e ensinamentos. Ou seja, nós provocamos uma ação e também ensinamos as pessoas, sem interesse, naturalmente. Veja bem, com vistas a ter um objetivo ali na frente. Nós não podemos fazer isto. Ele continua dizendo que ninguém se confie à aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor da experiência que lhe diz respeito. Então, ninguém de nós podemos confiar na aflição. A pessoa está com aflição e nós vamos impor os princípios evangélicos. Nós não podemos fazer isso também. A pessoa está precisando de amparo. E nós falarmos de princípios evangélicos para ela de forma
que ela tem que seguir aquilo ou coisa parecida, nós estamos sendo descaridosos. É isso. Então, por isto que nós temos que perceber a nossa atitude perante o nosso próximo. E diz ainda que, muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho. E, em consequência dessa leviandade, é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. A palavra contumazes é persistente, insistente. Essa palavra malta se refere a ralé, a escória. Leviandade é futilidade, frivolidade. Então vejamos. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho. Então, quando nós formos atender uma pessoa, nós temos que nos perguntar: eu estou olhando essa pessoa como um irmão ou eu estou achando que eu sou uma pessoa melhor do que ela e ali é um capricho, quando nós enxergamos o nosso irmão como uma pessoa inferior. Nós não podemos fazer isto. E, em consequência dessa leviandade, a leviandade, que é essa futilidade, a frivolidade de nossa parte, se nós estejamos vendo aquela pessoa como uma pessoa decaída. Nós não podemos fazer isso. Uma lição para nós podermos refletir muito de como está a nossa experiência com o nosso próximo, como nós estamos agindo e pensando nas coisas santas que estamos desenvolvendo. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.